Olá, boa noite. Eu me chamo Sandro Bessa, faço parte do grupo de pesquisa da Casa de Pesquisa Operacional, né? Nós submetemos um artigo aqui no IFLOG, no evento IFLOG, né? No sétimo Congresso Internacional de Logística e Operações do Instituto Federal de São Paulo, né? E o tema ele é muito apropriado ao tema do nosso artigo, né? O tema do congresso ele é muito adequado ao nosso artigo, já que o congresso ele aborda, né, o marketplace e as novas formas de e-commerce, né? E a nossa proposição é exatamente tratar, né, de soluções de cibersegurança, né, que está muito em voga, dado exatamente o contexto, né, pandemia e pós-pandemia, especificamente no contexto de marketplace faz ainda mais sentido, né? O tema do nosso artigo é a aplicação de método AHP TOPSIS 2N para priorização de vulnerabilidades no desenvolvimento de solução em cibersegurança, né? Traduzindo, a nossa ideia é como é que eu priorizo dentre o rol de vulnerabilidades existentes, né? Como que eu faço essa priorização quando eu tenho o objetivo de desenvolver uma nova solução em cibersegurança, né? Eu faço no feeling, eu uso o modelo matemático para priorizar essas vulnerabilidades. Então a nossa ideia é aplicar um método, né, de multicritério de tomada de decisão, no nosso caso a HP TOPSIS 2N, para priorizar essas vulnerabilidades e ajudar os times de desenvolvimento, né, e os times de produtos a criarem produtos mais efetivos no que tange a criação de soluções em cibersegurança, né? O grupo de pesquisa foi formado por mim, Sandro Bessa, o professor doutor Marcos Santos, do Instituto Militar de Engenharia, e o professor doutor André Eduardo, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? O nosso trabalho ele é dividido ali em introdução, revisão da literatura, metodologia, análise dos resultados, discussão, conclusões e as referências. Na introdução, nós começamos o desenho, né, do escopo aqui do artigo, trazendo exatamente a ideia, né, da pandemia versus a migração para o trabalho remoto. A ideia de pandemia, né, que por consequência trouxe uma migração muito efetiva para um modelo de trabalho remoto, aumentou exponencialmente, né, esses crimes cibernéticos, né, porque tudo foi virtualizado de forma exponencial, né? Então, por exemplo, isso trouxe para o Brasil uma carga grande, porque o Brasil se tornou um dos principais players do mercado de cybersecurity e também um dos mais atacados, principalmente em aplicações web, né? Então, por exemplo, uma dificuldade que hoje existe no mercado é que essas soluções em cybersecurity elas são restritas a grandes corporações, né? Exatamente pelo o valor para se adquirir essas soluções são valores na cifra de milhões, e isso impede que pequenas empresas, né, se protejam adequadamente nesse mercado, né? Então, o mercado para desenvolvimento de soluções em SaaS da WAF, né, traduzindo essas letrinhas, né, Static Analyze Security Testing, ou Dynamic Analyze Security Testing, ou Web Application Firewall, né, que traduzindo em miúdos, o SaaS é uma aplicação que escaneia o teu código-fonte, o Dash é uma aplicação que escaneia uma outra aplicação a quente, que nós chamamos, né, em produção, e o AF ele consegue, né, monitorar o tráfego ali do que tem do exterior para a aplicação, né? Então, por exemplo, qual é a efetividade desse artigo para a comunidade, né? É aplicar a PO, né, a pesquisa operacional, na priorização dessas vulnerabilidades de cibersegurança mais críticas, né? Onde nós escolhemos alguns critérios baseados na matriz de riscos da OASP, que é o grau de exploitabilidade, a prevalência,
detectabilidade, impactos técnicos e impactos ao negócio. A exploitabilidade é a forma, a efetividade para explorar uma vulnerabilidade, né? A prevalência é o quão comum é aquela vulnerabilidade, a detectabilidade é o quão é fácil detectar essa vulnerabilidade, e impactos técnicos e impactos ao negócio, naturalmente seria o impacto à minha infra ou o impacto efetivamente quando impacta a questão financeira ou até quebra, né, o funcionamento do negócio. E aí nós propusemos, né, é, a aplicação do HP Top SIS 2N combinado com o quadro de tomada de decisões estratégicas criado pelo professor Andrei da ESPM, né, é, para gerar quais diferenciais. O HP, a aplicação da HP, né, ela tira aquela decisão empírica, ela te dá uma decisão matemática em cima de um problema complexo, e o quadro de tomada de decisões ele consegue, né, é, levantar, né, quais são as recompensas do teu negócio, quais são as alternativas, quais são os desafios, as regras, quais são os principais players, os recursos que você tem, né, para a criação de um produto, por exemplo. Então, se a nossa ideia é criar uma solução de SaaS e para isso a gente precisa priorizar corretamente quais são as features, né, no nosso caso as vulnerabilidades que serão implementadas, o quadro de tomada de decisões ele faz muito sentido para que você tenha já um desenho visual e didático para que todos os entes, né, que estão participando da criação desse produto tenham visibilidade exatamente dos principais pontos do negócio. Já na revisão da literatura, né, nós vamos abordar o AHP, o Analytic Hierarchy Process, criado pelo Thomas Saat, né. Ele é um método amplamente utilizado, né, na PO, na comunidade de engenharia de produção, né. Ele quantifica as prioridades, né, com as alternativas em uma escala, de acordo com o julgamento dos tomadores de decisão. Mais à frente nós veremos uma matriz de decisão em cima dessas vulnerabilidades, né? E neste artigo nós vamos usar 6 critérios: o vulnerability, exploitability, prevalence, detectability, technical impacts e business impact, que é o que eu já abordei anteriormente, né? Esses critérios foram tirados, né, da tabela de riscos da OASP, né? E esse artigo ele propõe o uso do HP combinado, né, com outro método de tomada da decisão, que é o Top SIS, né? Ele aborda a implementação, no caso, né, do HP Top SIS 2N, desse método híbrido, para este problema, né, de priorização de vulnerabilidades. Para quê? Para que melhore a tomada de decisão no desenvolvimento das features das soluções de segurança. Já quanto à metodologia, né, nós temos uma pesquisa qualitativa, quantitativa mista, né, ela é híbrida, já que ela aborda uma modelagem matemática em um estudo de caso real, né. E no nosso caso, os objetos, né, baseados no modelo multicritério de tomada de decisão, né, ele prioriza, né, as vulnerabilidades a serem desenvolvidas em uma futura solução SaaS. Então a nossa ideia aqui no artigo é o que? Aplicar em cima do nosso objeto, né, o método, né, HP TopSys 2N para priorizar essas vulnerabilidades e em cima disso priorizar matematicamente, né, e em cima disso a gente diminuir o empirismo e criar uma solução mais efetiva de SaaS. A modelagem de um modelo MCDA ele perpassa, né, por estruturação, mensuração, síntese de resultados, né, e análise de sensibilidade. Aí, como eu já falei, né, a nossa ideia aqui é aplicar o HP Top SIS 2N, né, um modelo híbrido com duas normalizações, com dois rankings, né, para que o gestor tenha uma tomada de decisão mais embasada, né, por dois critérios de tomada de decisão combinados. Na análise de resultados,
nós fizemos uma comparação de vulnerabilidades, né? E também extraídas da OWASP Top 10, elencamos algumas delas, né? A injection, a broker authentication, a sensitive data exposure, a broker access control e a cross-site script, né? Basicamente é trabalhando injeção de código, a quebra na autenticação, a exposição de dados sensíveis, a quebra no controle de acesso e o cross-site script, que seria ali uma injeção, né, de um script malicioso na entrada dos dados, né, em um website, por exemplo. Uma vez que a gente já definiu esses critérios de vulnerabilidades, a ideia é focar, né, no emprego do método multicritério, no nosso caso a HP Top Sys 2N, né, e posteriormente sugerir uma nova abordagem de priorizar essas vulnerabilidades, né, de forma clara e matemática, né. Os valores atribuídos a cada critério, né, e vulnerabilidade, eles foram obtidos com profissionais, né, que trabalham no mercado de cibersegurança, baseados no modelo, no framework da OASP, né, 2021. Aqui eu já tenho a matriz de decisão, né? Essa matriz ela foi montada, né? Observem que nós temos aqui algumas vulnerabilidades e os critérios. Esses critérios foram extraídos, né, da tabela de riscos da OASP, né? Então, se você for na comunidade da OASP, tem essa tabela de riscos. Nós extraímos esses critérios, foram pontuados aqui, baseado na experiência de vários profissionais de cybersecurity, e também, né, tendo como escopo, como bojo ali, o framework da OASP, né? Então essas pontuações foram geradas para cada critério desse, né? O quão grave é a injeção de código do ponto de vista de vulnerabilidade, de exploitabilidade, de prevalência, né? De detecção, de impactos técnicos, de impactos ao negócio. Fizemos isso para todas as vulnerabilidades elencadas, né? Posteriormente, nós priorizamos esses critérios, né, baseado em pesos, né? Então, nós fizemos a priorização deles baseado nos pesos. Depois foi feita uma primeira normalização, né, baseada nesses critérios e vulnerabilidades, onde posteriormente gerou, né, uma matriz aqui com a solução ideal positiva e a solução ideal negativa, né? Posteriormente sai, dessa primeira normalização e da solução ideal positiva e negativa, nós chegamos à montagem dos rankings, né? Já que nós fizemos os cálculos anteriores, e aí ficou evidente, né, que a Broke Access Control ela teve, né, uma classificação, foi a vulnerabilidade mais crítica entre as estudadas, né? Isso faz sentido do ponto de vista de cibersegurança? Sim, né, que a quebra do controle de acesso é uma vulnerabilidade bastante significativa, porém, combinados com outras vulnerabilidades, como injeção ou até mesmo cross-site scripting, o ranking, o primeiro ranking, né, não bateu tanto com a experiência de cibersegurança. Porém, de tudo isso, né, não quer dizer que esteja errado, porque isto é apenas a primeira normalização, né? Então, nós vamos gerar uma segunda normalização e fazer uma comparação, né, entre as duas normalizações, uma pelo HP e a outra pelo Top 6, né? Aqui eu já tenho uma segunda normalização, né, já usando, né, a questão do Top 6 2N, né? E aí aqui a gente já começa a ter um impacto, né? Porque o ranking mudou um pouco, né? Por exemplo, a vulnerabilidade que foi a mais significativa no caso é a injeção, injection, né? Já a Broke Access Control ficou em sexto lugar. Nesse caso, houve uma diferença significativa entre essas duas vulnerabilidades. Porém, nas demais, o ranking ele teve uma excelente coerência, né? Por exemplo, se nós pegarmos o Broker Authentication,
Na segunda normalização, ela está em terceiro lugar. Se nós pegarmos na primeira normalização, ela está em quarto. Então, houve ali uma certa equivalência matemática, né? A mudança mais significativa mesmo ficou entre a Broke Access Control, que estava em primeiro, foi para sexto, e a Injection, né, que estava em quinto e foi para o primeiro lugar. Do ponto de vista, agora partindo para a discussão, né, do ponto de vista de um analista de segurança, o que a gente tira de conclusão? Né? Houve um equilíbrio entre os rankings gerados na primeira normalização e a segunda normalização, com exceção daquelas duas vulnerabilidades. Né? Isso evidencia o poder do método AMD, né? Análise multicritério, tomar decisão para reduzir matematicamente o problema. As duas normalizações, né, elas apontaram, né, que depois de ter gerado as duas normalizações, a injection foi a vulnerabilidade mais crítica. Contudo, isso não quer dizer, né, que as demais vulnerabilidades são menos críticas, até porque um explorador ele pode explorar uma vulnerabilidade até menos crítica, mas escalar, né, os privilégios e acabar explorando uma vulnerabilidade posteriormente mais crítica dentro do sistema. Já nas conclusões, a ideia é criar novos modelos de priorização para o tratamento de vulnerabilidades e assim habilitar, né, novas soluções mais adequadas ao mercado, que englobem mais empresas, empresas menores, dentro de soluções de cibersegurança. A aplicação do método TOPSIS-2N mais o quadro de decisões, elas oferecem muitas alternativas para o decisor. Né? Se eu aplicar só o método multicritério, pode ser que minha decisão fique muito matemática. Eu aplicando o quadro de decisões, eu consigo, né, mostrar para o meu público que existe de uma forma mais didática outras opções que podem ser perseguidas. Né? A pesquisa apresentou também um estudo de caso real. Né? A ideia de fato de criar uma solução de cibersegurança para tratar a vulnerabilidade do mercado é um estudo de caso real. Né? E a pesquisa ela permite que projetistas, investidores, gestores, né, eles tomem melhores decisões estratégicas, né, reduzindo os custos e as incertezas na montagem e criação do backlog e criando soluções mais efetivas, no nosso caso, no nosso escopo, de SAST, DAST e UAF. Né? Aqui algumas referências, né, de escritores consagrados aqui na pesquisa operacional. Né? E seria isso. Né? Obrigado. A nossa pesquisa foi muito fundamentada aqui nos modelos multicritério, no quadro de tomada de decisão, em OASP, em cibersegurança. Né? São temas muito em voga atualmente. Nós agradecemos a atenção de todos e quaisquer dúvidas, né, eu deixei meu contato aqui para caso os ouvintes tenham alguma dúvida ou mesmo tenham interesse em obter uma cópia do artigo. Né? Então nós estamos à disposição. Obrigado e boa noite.